Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro de 1 João. Hoje nós estamos no capítulo 5, a partir do versículo 6. 1 João 5, a partir do versículo de número 6. Alguns poucos anos antes desse boom dos podcasts, havia algo muito semelhante a esses podcasts que nós conhecemos, mas que ocorria em canais de TV aberta e canais de TVs pagas, que todos nós conhecíamos como entrevistas. Então aquilo que era uma entrevista, hoje em dia tem o nome de podcast. Mas também tinha um outro nome dado a esses programas, que eram os talk shows. E aqui no Brasil tivemos alguns deles, alguns fizeram um pouco mais de sucesso, por exemplo, como o Jô Soares 11h30, aí você revelou a sua idade já, que nunca começava às 11h30, mas era um programa que ocorria todos os dias à noite. Hoje em dia nós temos o programa do Danilo Gentili e alguns outros semelhantes a esse. Fora do país, nós temos e tivemos também outros programas que existiram e que perduraram por muitos e muitos anos. Eu me recordo de um desses, de um programa internacional chamado The Larry King Live, que era um programa de talk show que foi exibido desde 1985 até o ano de 2010. E ele tinha, obviamente, como apresentador, o apresentador Larry King, que era uma figura icônica, uma pessoa que realmente sabia fazer perguntas e perguntas difíceis. Larry King entrevistou milhares de pessoas, não centenas, mas milhares e milhares de pessoas. Dentre elas, Billy Graham, por exemplo, John MacArthur, mais de uma vez, e também pessoas que trabalharam na política, tanto dentro dos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos. Esse tipo de programa, quando nós olhamos, nós pensamos que trata-se de um programa simples e que o papel daquela pessoa que está entrevistando é um papel também razoavelmente simples. Mas coloque-se no lugar daquela pessoa tendo que questionar e perguntar coisas interessantes para alguém que ele não conhece, que ele teve que estudar antes, sobre assuntos que não lhe interessam. Então, aquela pessoa de fato é alguém que tem qualidades assim surpreendentes. E Larry King era uma dessas pessoas. O interessante é que ele não só entrevistou milhares de pessoas, mas em algumas ocasiões ele foi o entrevistado. Eu me recordo de uma das entrevistas em que ele participou, e o entrevistador perguntou para ele, para Larry King, se você tivesse a oportunidade de entrevistar qualquer pessoa no mundo, essa pessoa pode estar viva hoje, ou essa pessoa pode ter morrido há muitos anos, quem você gostaria de entrevistar? E sem hesitar, ele respondeu, Jesus Cristo. A pessoa perguntou, obviamente, por quê? Ele respondeu, se ele de fato nasceu de uma virgem, isso muda absolutamente tudo. Depois ele acrescentou, a resposta a essa pergunta definiria a história para mim. E de fato, essa é uma pergunta intrigante. Será que Jesus é realmente Deus? Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que apareceu há 2000 anos, viveu entre nós e que muitos cultuam e adoram? Será que de fato ele é Deus? Será que eu, particularmente, realmente creio que Jesus é Deus? Irmãos, o texto que nós vamos examinar nessa noite nos responde essa pergunta de forma categórica. O texto que nós vamos examinar nos diz que de fato Jesus é Deus. Meu objetivo nessa noite é te levar a Ele, a essa verdade e as suas implicações. Abra comigo então em 1 João capítulo 5,
a partir do versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar? Santo Deus, nos faça enxergar, ó Deus, essa verdade. Pai, clamamos, pois sabemos que temos pessoas entre nós que não testemunham que Jesus é o Cristo. Pai, quebra e modifica esses corações. É no nome do Teu Filho que clamamos. Amém. Irmãos, João, ele encerrou os 5 primeiros versículos desse capítulo final com uma pergunta retórica no versículo 5. Acompanhem comigo, ele diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E logo em seguida, ele segue apresentando quem é Jesus Cristo, provando que ele é o Filho de Deus, cujo testemunho é evidente a todos. E agora, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, que nós vamos estudar, João ele começa apresentando Jesus como o Cristo. E é importante essa diferenciação: Jesus e Cristo. Jesus é um nome, Cristo é um título dado a Jesus. Então no versículo 6 ele diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Veja comigo que, de acordo com esse texto, com esse contexto que nós temos, João está declarando que Jesus é de fato o Messias prometido. Jesus é de fato Deus. É isso que João está argumentando. Ele começa o versículo 6 com essa palavrinha, este. E ele começa iniciando dizendo que este é uma referência a Cristo. E são 3 aqueles que testemunham acerca desse Cristo. Ele diz que é a água, o sangue e o Espírito com letra maiúscula, ou seja, uma referência ao Espírito Santo de Deus. E você se pergunta, tudo bem, mas o que isso significa? Vários teólogos, eles divergem quanto ao significado de Jesus ter vindo em água e em sangue. Para alguns, trata-se aqui dos sacramentos, ou seja, do batismo e da ceia do Senhor. Eles imaginam então o batismo, Jesus sendo batizado, e a ceia, porque nós bebemos o cálice que representa o sangue de Cristo. Agora, outros teólogos, eles vão dizer que esse episódio ocorreu durante a crucificação. E se os irmãos se recordam, quando Jesus estava sendo crucificado, eles imaginaram que ele estava morto, e um dos soldados pegou uma lança e enfiou ao lado de Jesus. E o texto diz que saiu dali água e sangue. Mas outros teólogos, com os quais eu concordo, eles entendem que essa passagem é uma referência ao batismo e à crucificação de Cristo. Isso porque no batismo foi quando Jesus ele deu início ao seu ministério público, ou seja, quando ele desceu às águas. Jesus desceu às águas para que ficasse manifesto que ele era aquele que haveria de vir. E foi na crucificação quando ele nos redimiu dos nossos pecados e por meio da sua morte ele nos trouxe vida. Foi por meio do seu sangue que ele nos remiu dos nossos pecados. Então o que João está argumentando com isso é que o batismo e a morte de Cristo são evidências históricas
evidências concretas da natureza divina e da natureza humana de Cristo. Jesus não é apenas um homem. Jesus é o homem Deus. Isso porque o coração humano, o nosso coração, ele parece que está sempre buscando ou tentando se livrar da doutrina da expiação. Hoje as pessoas dizem que elas acreditam em Jesus, mas elas fazem isso até certo ponto. Por outro lado, há outras pessoas que procuram apresentar o nosso Senhor Jesus como um homem perfeito, exemplo ideal que nos legou um maravilhoso código de princípios morais. E essas pessoas se dão por satisfeitas com isso. Mas nessa passagem, João ele insiste que em Jesus, que o nosso Senhor, ele não é apenas um homem perfeito, mas ele é também o Deus perfeito, o Deus homem. A mesma pessoa que foi batizada no Jordão foi aquela que foi entregue na cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Os homens diziam a Cristo: desça da cruz e nós vamos crer em você. O seu desejo era de eliminar a cruz dos seus conceitos. Os homens não querem a cruz, querem apenas um homem bom que faça alguma coisa por eles. Mas João ele responde dizendo: não, é impossível nós separarmos o Senhor Jesus Cristo da sua obra redentora no Calvário. Então o argumento de João nesse texto é na verdade um argumento de que Jesus se apresenta por nós no seu batismo, que é um testemunho, e depois na sua morte, que é um outro testemunho. E nós também precisamos nos lembrar o contexto em que João escreve. E ao escrever, João ele faz isso combatendo aqueles falsos mestres que estavam ensinando doutrinas falsas no meio da igreja sobre a pessoa de Jesus. Existiam ali dois grupos, nós já falamos sobre eles algumas vezes, os gnósticos e os serentianos. E esses grupos, eles ensinavam que Jesus, ou seja, a pessoa humana, era apenas um homem comum, cujo espírito, Cristo, desceu sobre ele no seu batismo. Mas que antes da crucificação, Cristo subiu, deixando apenas o homem aqui na terra. Irmãos, isso é uma heresia. Isso é um falso ensino. E a pergunta é: por que isso é tão ruim? Por que nós precisamos ser tão ferrenhos contra esse tipo de ensinamento, esse tipo de heresia? Reflita um pouquinho comigo. Porque se Jesus não é verdadeiramente o Filho de Deus, o que é que nós podemos fazer com os nossos pecados? Se Jesus não é verdadeiramente o Filho de Deus, a sua morte não expiou o pecado de absolutamente ninguém, não aplacou a ira de Deus que estava sobre nós, não vindicou os nossos pecados, não garantiu a salvação a ninguém, não proporcionou absolutamente nada a não ser uma morte trágica de um homem que todos nós consideramos ter sido um homem bom. Não serve para nada. Se Jesus não é Deus, o seu tempo aqui aos domingos é um tempo desperdiçado, porque não vai refletir em absolutamente nada. Como C.S. Lewis coloca, talvez Jesus fosse apenas um louco ou um mentiroso. Ou um louco ou um mentiroso. Então o que João faz é escrever para tentar demonstrar que, na verdade, Jesus é de fato Deus. E até agora nós falamos de duas testemunhas. Mas João diz que há três testemunhas. E a terceira é o Espírito, que também testifica. E o fato de João mencionar três testemunhas é de extrema importância. Irmãos, quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, nós vemos que as testemunhas tinham um papel peculiar e importantíssimo. Se alguém testemunhasse de maneira falsa,
a vida dessa pessoa estava em jogo. Se alguém mentisse no seu testemunho, aquela pessoa seria julgada e seria morta. O texto de Deuteronômio capítulo 19, lá no versículo 15, diz assim: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E a terceira e a última testemunha que nós temos aqui não é ninguém menos do que o próprio Espírito Santo de Deus. E João escreve então nos versículos 7 e 8, pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Ele ainda acrescenta: os 3 são unânimes num só propósito. As 3 testemunhas não divergem em nenhum ponto. Se você perguntasse a uma e a outra, todas concordariam com absolutamente tudo. Não haveria provas contraditórias entre elas. As 3 testemunhas são unânimes. E o que elas dizem? Jesus é Deus. Jesus é o Messias. E ele, o Espírito Santo de Deus, ele testemunha, ele testifica de algumas maneiras. Ele testifica com o nosso próprio espírito que nós somos filhos de Deus. E se o seu testemunho é a nossa confiança interior de que nós pertencemos a Cristo e não uma confiança de que nós mesmos produzimos, nós podemos ter certeza de que aquilo que o Espírito está trabalhando em nós é de fato verdade. Mas ele usa outras maneiras. Ele também testifica por meio da palavra de Deus. É por meio da palavra que nós aprendemos sobre a pessoa de Cristo. E à medida que nós lemos a palavra de Deus, ele nos fala, ele nos ensina. Irmãos, quantas e quantas vezes você mesmo, num dia difícil, abriu as Escrituras e a palavra de Deus, por meio de versículos que você já havia lido vez após vez, te desafiou, fez mudar o seu pensamento e confortou o seu coração? Isso não é verdadeiro para um homem não salvo, eu tenho plena convicção disso. Mas para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, a palavra de Deus muda a vida dessas pessoas. E diante disso, João então declara no versículo 9: se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é ainda maior. O que ele está dizendo é, olha, se nós cremos nos homens, quanto mais nós devemos crer naquilo que Deus testemunha. Irmãos, na ocasião do batismo de Jesus, lá no texto de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, nós temos aqui a exemplificação clara do que está acontecendo aqui. O texto diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ora, João argumenta aqui, se nós aceitamos o testemunho dos homens, quanto mais nós devemos aceitar o testemunho de Deus. E de fato, o testemunho de Deus é maior, pois o Espírito Santo, ele testifica, Deus Pai testifica, e o próprio Cristo está sendo ali batizado, e por meio do batismo, está testificando que ele era o Messias prometido, aquele que haveria de vir. Irmãos, o que o texto está dizendo é: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador prometido. E mais uma vez eu digo, enquanto o batismo e a morte de Cristo são evidências históricas e concretas da sua natureza divina humana, é o Espírito quem convence as pessoas da verdade dessas evidências. E é por meio da pregação do Evangelho e do ensino bíblico que nós somos transformados.
Atos capítulo 5, versículo 32, nos lembra desse texto, ou disso, da seguinte forma. Ele diz assim: e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Nós vemos, portanto, que nesse segundo ponto, o próprio Deus testemunha acerca do seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em terceiro lugar, João nos ensina que quem crê em Jesus tem o testemunho, ou seja, tem a vida eterna. E no final do versículo 9, ao falar sobre os testemunhos, ele é enfático, ele é claro, e ele deixa aqui de forma bem clara o que é o testemunho. Ele diz assim em 1 João 5, 9 e 10: e este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. O pecado da incredulidade não é algo que nós devemos apenas lamentar, como muitas vezes nós fazemos. Nós encontramos pessoas, talvez até você, que não creem nessas coisas. E o que nós temos feito, infelizmente, é simplesmente lamentar. Que pena. Gosto tanto dessa pessoa. É uma pessoa tão querida, mas que pena. Irmãos, esse não é um pecado que nós devemos lamentar, mas é um pecado que nós devemos lutar por abandonar. Pastor John Stott coloca da seguinte forma. Ele diz assim: não trata-se de um infortúnio a ser lamentado, mas de um pecado a ser deplorado. Considero esse versículo 10 que nós acabamos de ler como uma advertência a qual nós deveríamos dar ouvidos. Porque aquele que não crê, o texto diz, faz de Deus um mentiroso, e ele sofrerá uma pena por isso. Fazer de Deus um mentiroso é dizer ao próprio Deus que ele não é Deus, que aquilo que ele testemunha é mentira. E estes sofrerão uma pena por conta disso. A incredulidade é, portanto, um pecado que deve ser confessado. É um pecado de uma natureza final, que ela torna Deus mentiroso e não oferece nenhum meio para a salvação. Isso tudo é muito relevante para nós hoje, irmãos. Talvez pareça distante, muito técnico. João escreve de uma forma que ele vai e volta nos mesmos argumentos, e às vezes nós nos confundimos, mas isso é relevante porque revela os meios que você tem buscado para obter a sua salvação. E talvez esses meios sejam o esforço próprio, sejam as suas boas obras, a sua inteligência. Pois eles revelam qual outro meio você tem buscado para encontrar a salvação além de Cristo. Eu não preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Ou então eu preciso de alguma coisa no lugar de Cristo. Isso tudo é relevante, pois revela, de fato, o que você crê sobre Jesus. O que você acredita sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Se você encontra-se nessa posição, saiba o que as Escrituras dizem. Ela diz assim, em Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só pode ser encontrada em Cristo. Cristo é o Messias prometido e anunciado no Antigo Testamento. O salmista diz, de uma forma profética, lá em Salmos capítulo 2, versículo 7, o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei, ou gerei você. Uma referência a Cristo. E depois o profeta Isaías, em Isaías 42, 1, e eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada.
pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Quantos gentios estão aqui hoje? Quantos judeus estão aqui entre nós? Somos quase que todos gentios que desfrutamos da obra realizada por Cristo. A pergunta é: será que eu não estou confiando em Cristo? Ou será que eu não estou confiando em algo além de Cristo? Ou algo no lugar de Cristo? Ou alguém no lugar de Cristo? Infelizmente, talvez a resposta seja sim. Irmãos, por fim, Deus nos deu a vida eterna, a qual só pode ser encontrada em Cristo. João diz no versículo 11 e 12, e o testemunho é este. Ele está falando sobre o testemunho várias vezes, e ele diz: este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Antes de nós explorarmos esse versículo, eu acho que é importante eu ressaltar que quando nós olhamos para uma declaração como essa, algumas pessoas vão falar assim: ah, mas eu não quero esse negócio de vida eterna. Porque para ter uma vida que não acaba do jeito da vida que eu conheço, eu prefiro não ter a vida eterna. A minha vida não presta, a minha vida é ruim, você não sabe os problemas que eu passo. Bom, entendo isso, e de fato eu não devo conhecer os seus problemas. Mas quando nós falamos sobre vida eterna, da perspectiva bíblica cristã, nós estamos falando de uma vida eternamente com Deus, de forma perfeita, sem choro, sem dor, sem problemas, sem pecado. É disso que nós estamos tratando. Na presença do nosso Senhor, de um Deus completamente santo, de um Deus perfeito. E não aquela figura pintada dos desenhos de um diabinho e de um anjinho. E nós imaginamos o anjinho tocando harpa e o diabinho fazendo festa. E as pessoas imaginam que o inferno é isso. É muita bebida, muita festa, muito homem, muita mulher. Não é absolutamente nada disso. As Escrituras dizem que o inferno é, na verdade, local de sofrimento, de um afastamento eterno com aquele que é o Deus santo, santo e santo. Irmãos, há apenas dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que têm o Filho, que são as filhas de Deus, ou seja, que amam os seus irmãos, que praticam a justiça, porque elas obedecem os mandamentos de Deus, que são nascidas de Deus, e por serem nascidas de Deus, odeiam os seus pecados e que vencem o mundo. Isso porque elas são habitadas pelo próprio Santo Espírito de Deus. E essas pessoas verdadeiramente creem que Jesus é o Cristo. Agora, há um outro grupo de pessoas, aquelas pessoas que não têm o Filho. Como nós estudamos ao longo do livro de 1 João, essas pessoas são chamadas pelo próprio João, o apóstolo João, como filhas do diabo. Pessoas que amam a si mesmas mais do que ao próprio Deus, que não obedecem os mandamentos de Deus, que amam mais os seus pecados do que a Deus e do que ao próximo, que não confiam em Jesus para a salvação. Enfim, são pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. A pergunta é: em qual desses dois grupos você está? Em qual desses dois grupos você se encontra? E você me pergunta: mas como é que eu vou saber? Como que eu vou saber? Eu te respondo. Tire as suas próprias conclusões. Você ama os seus irmãos? Você pratica a justiça? Você obedece os mandamentos de Deus? Você odeia os seus pecados? Ou você os alimenta, esconde, protege? Você tem vencido o mundo pelo auxílio do Espírito Santo de Deus? Enfim, você verdadeiramente crê que Jesus
é o Cristo, o Messias prometido? Tire as suas próprias conclusões. Lembre-se, João não está escrevendo para que nós simplesmente entendamos doutrina. Ele está escrevendo para que nós saibamos de fato se nós teremos e temos já a vida eterna. Ele nos escreve para nos dar segurança de que verdadeiramente somos filhos de Deus. Para que não reste dúvidas se nós pertencemos ou não à família de Deus. E para que nós possamos combater os falsos mestres e os falsos ensinos. E há como saber quem é filho de Deus, como nós já levantamos. E há como saber se nós cremos que Jesus é o Cristo. Porque há um caminho para a salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. Irmãos, a nossa salvação não é algo que nós conquistamos. Jamais. Mas é um dom, é uma pessoa, Jesus Cristo. Nós recebemos a vida eterna, não apenas de Cristo, mas estando em Cristo. O texto diz: aquele que tem o Filho, tem a vida. Não apenas vida, mas a vida. A vida eterna se encontra no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o Filho? Você tem o Filho? Você tem a vida? Esse texto ele nos desafia de forma mais direta em ao menos 2 pontos. Na segurança da nossa própria salvação, em algo que talvez seja o calcanhar de Aquiles das igrejas reformadas, de modo geral, o evangelismo. Se de fato nós acreditamos na promessa de que aquele que tem o Filho tem a vida, nós podemos estar certos de que viver diante dessa realidade implicará em uma atitude que vai reverberar nesses 2 pontos, na segurança da nossa salvação e no evangelismo. Ou seja, deixar de ser indiferente quanto à maneira que eu me porto, porque eu confio em Cristo como meu Salvador, me faz ao mesmo tempo considerar o estado da minha alma e o estado da alma do meu próximo. E dessa forma, não tem como eu não pregar o Evangelho para ele. Não tem como eu não trazer a verdade para o meu próximo. A pergunta é: como que eu faço isso? Eu não sei pregar o Evangelho. Olha, nós poderíamos tratar de métodos. Eu poderia te dar uma receita, como uma receita de bolo. Faça isso, isso e aquilo, porque é o Espírito Santo que salva. Mas você pode apresentar daquele modo. Mas eu tenho algo bem prático, que todos nós podemos fazer. Aliás, que todos nós devemos fazer. Obedeça os mandamentos. Ame o seu próximo. E a melhor maneira de você amar o seu próximo é pregando, anunciando, dizendo para ele a verdade, apontando ele para a cruz, para Cristo. Irmãos, esse é um teste duplo que atesta a fé que nós verdadeiramente temos. Se nós realmente confiamos que Jesus é o Cristo, nós podemos descansar seguros na salvação que vem por meio da fé somente nele. E nós teremos a maior das motivações para compartilhar o Evangelho com o nosso próximo. Talvez nós devamos seguir o exemplo do próprio apóstolo João aqui. Ele escreveu essa carta, e ele escreveu também o Evangelho de João, com exatamente isso em mente. Por isso ele deixou isso registrado. Ele disse assim no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenham vida em seu nome. E depois, em 1 João 5, no versículo 13, que nós leremos agora e veremos na próxima semana. Estas coisas
escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Irmãos, essa é a mensagem das boas novas, é a mensagem do Evangelho. Não guarde essa mensagem somente para você. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você realmente ama, até com as pessoas que você odeia. Ore a Deus pedindo sabedoria, para que você saiba como compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Ore a Deus pedindo por ousadia, para compartilhar o Evangelho com as pessoas que você tanto ama. Ore a Deus pedindo por oportunidades de compartilhar esse Evangelho. Enfim, ore a Deus pedindo por misericórdia, para que você possa viver esse Evangelho e testificar Cristo para essas pessoas. Santo Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, nós somos falhos, nós erramos constantemente, pecamos, nós ignoramos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez diversas vezes. Pai, pedimos, tenha misericórdia, nos ajude. Pai, nos ajude para que possamos viver o Evangelho e compartilhar, ó Deus, essas boas novas com todos aqueles que amamos. Pai, nós somos gratos porque o Senhor é bom e podemos louvá-lo pelo que o Senhor fez em nosso lugar. É no nome de Cristo que nós Te adoramos e agradecemos. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez e nós vamos encerrar esse culto adorando ao nosso Deus.